Gabriel Vasconcelos era um empresário milionário desesperado. Sua filha de 7 meses chorava sem parar há semanas e nenhuma babá conseguia acalmá-la. Quando contratou uma faxineira simples e decidiu vigiar tudo através de câmeras escondidas, descobriu segredos sobre sua própria família que mudariam sua vida para sempre. Gabriel Vasconcelos estava no limite. Parado no corredor da mansão, observava através da porta entreaberta do quarto infantil aquela cena que se repetia todos os dias há 3 semanas. Lívia, sua filhinha de 7 meses, chorava sem parar no berço, com aquele choro desesperado que cortava a alma de qualquer pai. Não era um choro comum de bebê, era algo diferente, mais profundo, como se ela estivesse sentindo uma dor que ninguém conseguia entender. Ele passou a mão pelos cabelos e respirou fundo. Como um empresário que comandava uma das maiores construtoras do país, Gabriel estava acostumado a resolver qualquer problema. Mas ali, diante daquela bebezinha indefesa, se sentia completamente perdido. As lágrimas desciam pelo rostinho vermelho de Lívia enquanto ela mexia as perninhas e os bracinhos, tentando se acalmar sozinha. Gabriel se aproximou do berço e estendeu as mãos para pegá-la no colo. No momento em que a tocou, o choro ficou ainda mais intenso. Era como se até mesmo o pai não conseguisse consolá-la. Shh, papai está aqui. Ele sussurrava, balançando-a suavemente. Mas Lívia continuava inconsolável, o rostinho contraído de sofrimento. Gabriel sentiu o coração se apertar. Desde quando Adriana tinha ido embora, a bebê não havia tido um único dia de paz. A lembrança da partida da esposa ainda doía como uma ferida aberta. Tinha sido numa manhã qualquer, logo depois que Lívia completou 4 meses. Gabriel desceu para tomar café e encontrou apenas uma carta sobre a mesa da cozinha. Uma carta que mudou tudo. Gabriel, não consigo mais fingir que está tudo bem. Não posso mais viver essa mentira. Lívia vai estar melhor sem mim. Cuide bem dela. Adriana. Fingir o quê? Que mentira. Gabriel leu aquelas palavras 100 vezes, tentando entender. Adriana sempre foi uma mãe dedicada durante aqueles 4 primeiros meses. Cuidava da bebê com carinho, acordava de madrugada para amamentar, cantava canções de ninar. O que havia mudado tão repentinamente? Ele procurou por ela desesperadamente. Ligou para todos os amigos, familiares, foi até a casa dos pais dela. Ninguém sabia onde Adriana estava. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido do mundo, levando consigo todas as respostas que Gabriel precisava. E foi a partir daquele dia que Lívia começou a chorar sem parar. Gabriel balançou a bebê no colo, tentando pela 1000ª vez fazê-la parar de chorar. O que está acontecendo com você, minha princesa? Ele murmurou, olhando nos olhinhos lacrimejantes da filha. Lívia o olhava como se quisesse dizer alguma coisa, como se soubesse de algo que ele não sabia. O desespero levou Gabriel a contratar uma sequência de babás especializadas. A primeira foi Dona Marisa, uma senhora experiente que se gabava de ter cuidado de dezenas de bebês durante 40 anos de carreira. Senhor Gabriel, em todos esses anos nunca vi nada assim, ela disse depois de apenas 2 dias tentando acalmar Lívia. É como se a bebê estivesse sentindo algo que nós não conseguimos ver. Ela me olha de um jeito, não sei explicar. É como se me conhecesse de algum lugar. Dona Marisa pediu demissão na mesma semana. Veio depois Cláudia, uma jovem formada em pedagogia com especializações em desenvolvimento infantil. Ela chegou confiante, cheia de técnicas modernas e teorias sobre comportamento de bebês. Pode deixar comigo, Sr. Gabriel. Já cuidei de casos complexos. Ela garantiu no primeiro dia. Mas Lívia chorava ainda mais alto quando Cláudia se aproximava. Durante as 2 semanas que ficou na casa, a bebê praticamente não dormiu. Cláudia tentou de tudo. Diferentes tipos de chupeta, músicas clássicas, massagens relaxantes, mudanças na rotina de alimentação. Nada funcionava. Senhor Gabriel, preciso ser honesta, ela disse antes de partir. Essa bebê está reagindo a algo específico. Não é fome, não é cólica, não é nada físico. É como se ela estivesse procurando por alguém. A terceira babá durou apenas 5 dias. A quarta não passou de 3. Todas chegavam cheias de esperança e saíam confusas e desencorajadas. O comportamento de Lívia estava deixando todos desconcertados.
Foi depois da quinta babá que Gabriel tomou uma decisão que mudaria tudo. Sentado no escritório, ouvindo o choro incessante da filha ecoando pela casa, ele ligou para uma empresa de segurança. Quero instalar um sistema de monitoramento completo na minha casa, ele disse ao atendente. Câmeras discretas em todos os cômodos, especialmente no quarto da bebê e nas áreas onde ficam os funcionários. Gabriel não estava sendo paranoico, estava sendo pai. Alguma coisa estava acontecendo com Lívia e ele precisava descobrir o quê. Se as babás não conseguiam explicar o comportamento da filha, talvez as câmeras revelassem algo que seus olhos não estavam vendo. A instalação foi feita num dia em que Gabriel levou Lívia para uma consulta com Dr. Santos, o pediatra que acompanhava a bebê desde o nascimento. A situação está me preocupando, Gabriel, doutor. Santos disse depois de examinar Lívia minuciosamente. Fisicamente ela está perfeita. O choro não tem origem médica. Mas uma criança de 7 meses não deveria apresentar esse nível de angústia constante. O que o senhor acha que pode ser? Dr. Santos segurou Lívia no colo, observando a reação dela. A bebê continuou chorando, mas parecia mais calma com o médico do que com qualquer outra pessoa. Bebês são muito sensíveis à energia das pessoas ao redor. Eles sentem coisas que nós adultos muitas vezes ignoramos. É possível que Lívia esteja reagindo à ausência da mãe de uma forma mais intensa do que imaginamos. Mas por que ela não se acalma nem comigo? Talvez porque você também esteja sentindo essa dor da perda. Bebês captam nossos sentimentos, Gabriel. Ela pode estar refletindo sua própria angústia. Gabriel saiu do consultório ainda mais confuso. Se a explicação do médico estivesse certa, como ele poderia ajudar a filha se nem ele mesmo estava conseguindo lidar com a situação? De volta à casa, com as câmeras já instaladas discretamente por todos os cômodos, Gabriel se preparou para mais uma noite insone. Lívia chorava no berço, e ele já não sabia mais o que fazer. Foi quando tomou uma decisão desesperada. Publicou um anúncio nos classificados da cidade. Precisa-se de faxineira com experiência. Disponibilidade para ajudar ocasionalmente com bebê de 7 meses. Salário acima da média. Interessadas em entrar em contato urgente. Gabriel sabia que era um tiro no escuro. Mas talvez uma faxineira, alguém mais simples, menos cheia de teorias e técnicas, conseguisse criar uma conexão diferente com Lívia. Talvez a bebê precisasse apenas de alguém genuíno, sem pretensões profissionais. Enquanto esperava as ligações, Gabriel se pegou observando a filha com uma suspeita que crescia a cada dia. Havia algo na forma como Lívia o olhava, algo nos seus gestos, que o fazia pensar que ela sabia mais do que aparentava. Era como se a bebê estivesse guardando um segredo. E mais perturbador ainda, Gabriel começou a suspeitar que Adriana também guardava segredos. A carta dela mencionava fingir e mentira, mas sobre o quê? O que sua esposa havia escondido durante todos aqueles meses de casamento? O telefone tocou. Era a primeira interessada na vaga de faxineira. Gabriel atendeu com o coração apertado, rezando para que dessa vez alguém conseguisse trazer paz para sua filhinha. Do outro lado da linha, uma voz feminina disse: Alô? Vi o anúncio no jornal. Posso começar hoje mesmo, se o senhor precisar. Havia algo naquela voz que chamou a atenção de Gabriel. Uma urgência, como se a mulher precisasse daquele trabalho tanto quanto ele precisava de ajuda. Pode vir para uma conversa agora à tarde, Gabriel respondeu. Estarei aí em 1 hora. Gabriel desligou o telefone e olhou para Lívia, que continuava chorando no berço. Sem saber por quê, pela primeira vez em semanas, ele sentiu uma pontinha de esperança. Não fazia ideia de que essa ligação estava prestes a revelar segredos que mudariam tudo o que ele pensava saber sobre sua família. Gabriel estava no escritório tentando se concentrar numa planilha quando a campainha tocou. Eram 2 da tarde, horário marcado para a primeira entrevista. Ele salvou o arquivo, respirou fundo e foi abrir a porta, carregando Lívia no colo. A bebê chorava baixinho, aquele choro constante que havia se tornado a trilha sonora da casa. Do outro lado da porta estava uma mulher de aparência simples, por volta dos 30 anos. Usava uma blusa discreta e cabelos presos num rabo de cavalo. Mas foi o olhar dela que chamou a atenção de Gabriel. Era intenso, quase perturbador. Quando seus olhos encontraram os de Lívia, algo estranho aconteceu.
Cristina Moraes travou completamente. Ficou parada na soleira da porta, olhando fixamente para a bebê, como se tivesse visto um fantasma. Suas mãos começaram a tremer visivelmente, e ela levou uma delas ao peito, como se precisasse controlar a respiração. Senhora, está tudo bem? Gabriel perguntou, preocupado com a reação dela. Cristina piscou várias vezes, como se estivesse voltando à realidade. Desculpe, Ela é linda, muito linda. Sua voz saiu embargada, carregada de uma emoção que Gabriel não conseguiu identificar. Entre, por favor. Vamos conversar sobre a vaga. Cristina entrou na casa, mas seus olhos não saíam de Lívia. Era como se ela estivesse memorizando cada detalhe do rostinho da bebê. Gabriel notou que ela segurava forte a alça da bolsa. Os nós dos dedos estavam brancos. A senhora tem experiência com limpeza? Gabriel perguntou, dirigindo-se para a sala de estar. Tenho sim, Cristina respondeu, mas continuava olhando para Lívia com aquela expressão estranha. Posso começar hoje mesmo, se o senhor precisar. Gabriel parou de andar. Era a segunda vez que ela falava sobre começar imediatamente, sem nem saber direito qual era o trabalho. A senhora nem perguntou sobre o salário, horários, condições. Não precisa, Cristina disse rapidamente. Aceito qualquer valor que o senhor oferecer. Qualquer horário também. Aquilo estava ficando estranho. Gabriel observou Cristina mais atentamente. Ela parecia desesperada para conseguir aquele emprego, mas não pelo dinheiro. Havia algo mais urgente ali. A senhora tem referências de trabalhos anteriores? Tenho, ela respondeu, mas não tirou os olhos de Lívia. Se quiser, posso buscar amanhã. E por que quer tanto este trabalho? Cristina finalmente olhou para Gabriel. Preciso trabalhar, senhor. Preciso muito. Havia uma sinceridade crua naquela resposta que tocou Gabriel. Ele mesmo estava desesperado por ajuda, então talvez aquela urgência fosse exatamente o que precisava. O anúncio mencionava ajuda eventual com a bebê. A senhora tem experiência com crianças? Tenho. Cristina respondeu sem hesitar. Posso cuidar dela sempre que precisar. Fins de semana, feriados, madrugadas. Não vou cobrar extra por isso. Gabriel franziu a testa. Como assim não vai cobrar extra? Eu gosto de bebês, ela disse, e sua voz tremeu novamente. Não me incomoda cuidar dela. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Lívia, que chorava baixinho no colo de Gabriel, parou completamente. O silêncio foi tão súbito que ambos os adultos se assustaram. A bebê estava olhando diretamente para Cristina, com os olhinhos arregalados e curiosos. Nossa, Gabriel murmurou, impressionado. Ela parou de chorar. Cristina se aproximou devagar, com as mãos estendidas. Posso? Gabriel hesitou por um segundo, mas Lívia estava calma pela primeira vez em semanas. Ele entregou a bebê para Cristina. O que aconteceu a seguir deixou Gabriel sem palavras. Lívia não apenas parou de chorar completamente, como começou a fazer aqueles barulhinhos de bebê feliz. Ela sorriu para Cristina, um sorriso largo e genuíno, e tentou alcançar o rosto dela com as mãozinhas pequenas. Cristina segurou Lívia com uma naturalidade impressionante, como se já soubesse exatamente como a bebê gostava de ficar no colo. Ela a apoiou no braço esquerdo, deixando a cabecinha de Lívia encostada no seu ombro, e começou a balançar suavemente. Como a senhora soube que ela gosta assim? Gabriel perguntou perplexo. Intuição feminina. Cristina respondeu. Mas havia algo na sua voz que não convenceu Gabriel completamente. Lívia estava completamente relaxada no colo de Cristina. Seus olhinhos começaram a ficar pesados, algo que não acontecia há semanas. Gabriel ficou observando aquela cena surreal. Todas as babás especializadas haviam fracassado, e uma faxineira desconhecida conseguiu acalmar sua filha em menos de 5 minutos. A senhora está contratada, ele disse ainda incrédulo. Quando posso começar? Agora, se quiser. Pode ficar para o resto da tarde? Posso, Cristina respondeu imediatamente. Posso ficar o tempo que for necessário. Gabriel mostrou a casa para Cristina, explicando a rotina de limpeza e os cuidados básicos com Lívia. Durante todo o tempo, a bebê permaneceu calma no colo dela, como se finalmente tivesse encontrado a paz que procurava. A cozinha é por aqui, Gabriel disse, abrindo a porta do cômodo mais amplo da casa. E ali é o quarto da Lívia.
Cristina olhou tudo com atenção, mas Gabriel notou que ela parecia já conhecer a distribuição da casa. Não fez perguntas sobre onde ficavam as coisas, não precisou de explicações detalhadas. A senhora já trabalhou em casas com essa planta? Ele perguntou. Não, mas tenho boa memória visual. Ela respondeu rapidamente. Gabriel decidiu dar uma desculpa para testar Cristina. Preciso fazer algumas ligações no escritório. A senhora pode ficar com a Lívia por 1 hora? Claro, Cristina respondeu sem hesitar. Gabriel subiu para o escritório, mas em vez de trabalhar, abriu o aplicativo do sistema de câmeras no celular. Agora, poderia observar como Cristina se comportava quando pensasse que estava sozinha. O que viu através das câmeras o deixou ainda mais intrigado. Cristina colocou Lívia no berço e começou a arrumar o quarto com uma precisão impressionante. Ela sabia exatamente onde ficavam as fraldas, os lenços, as mudas de roupa. Não precisou procurar nada. Movimentava-se pelo quarto como se já tivesse estado ali centenas de vezes. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Cristina se inclinou sobre o berço e começou a sussurrar algo no ouvido de Lívia. Gabriel aumentou o volume no celular, tentando escutar, mas não conseguiu entender as palavras. Eram sussurros muito baixos, quase inaudíveis. Lívia reagiu aos sussurros fazendo aqueles barulhinhos de bebê contente. Ela balançou as perninhas e sorriu, como se entendesse perfeitamente o que Cristina estava dizendo. Gabriel sentiu um arrepio. Como uma estranha poderia ter essa conexão instantânea com sua filha? Cristina então fez algo que deixou Gabriel completamente desconcertado. Ela pegou um brinquedinho musical que estava numa prateleira alta, um brinquedo que Gabriel tinha certeza de nunca ter mencionado na apresentação da casa. Como ela sabia que aquele brinquedo estava ali? Ela deu corda no brinquedo e colocou próximo ao berço. Era uma melodia suave que Gabriel reconheceu imediatamente. Era a mesma música que Adriana costumava cantarolar quando estava grávida. Como Cristina poderia saber qual música acalmava Lívia? Gabriel desceu as escadas em silêncio e observou pela fresta da porta. Cristina continuava sussurrando para Lívia, que agora estava visivelmente sonolenta. Pode dormir em paz, pequena. Gabriel conseguiu escutar. Agora você está segura. Segura? Segura do quê? Por que uma faxineira usaria essa palavra? Gabriel voltou para o escritório com o coração disparado. Havia algo muito estranho acontecendo ali. Cristina não era uma faxineira comum procurando emprego. Ela conhecia detalhes sobre Lívia que ninguém deveria saber. 2 horas depois, quando Gabriel desceu para verificar como estavam as coisas, encontrou uma cena que jamais imaginou ver novamente. Lívia dormia profundamente no berço, respirando de forma tranquila e relaxada. Cristina estava sentada numa poltrona ao lado, observando a bebê dormir com uma expressão de profunda ternura. Ela dormiu? Gabriel perguntou em sussurro. Faz 1 hora. Cristina respondeu baixinho. Dormiu naturalmente, sem chorar. Aquela foi a primeira vez em 3 semanas que Lívia dormiu durante o dia sem estar exausta de tanto chorar. Gabriel se aproximou do berço e confirmou que a filha estava realmente em paz. Seu rostinho estava relaxado, sem sinais do sofrimento constante das últimas semanas. Como a senhora conseguiu? Ele perguntou, genuinamente emocionado. Cristina levantou da poltrona e o olhou diretamente nos olhos. Às vezes, as crianças apenas precisam se sentir amadas de verdade. Havia algo naquela resposta que mexeu profundamente com Gabriel. A forma como ela disse, amadas de verdade, soou quase como uma crítica, como se ela soubesse que Lívia não havia recebido esse tipo de amor recentemente. A senhora pode trabalhar todos os dias? Gabriel perguntou. Posso, ela respondeu sem hesitar. E posso ficar até tarde se precisar. Não vai ser necessário. Mas é bom saber que posso contar com a senhora. Cristina assentiu e pegou a bolsa. Volto amanhã cedo, se o senhor permitir. Claro. Às 8 está bom? Perfeito. Cristina se dirigiu à porta, mas parou e olhou uma última vez para o quarto onde Lívia dormia. Senhor Gabriel, ela disse. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Onde está a mãe da Lívia? A pergunta pegou Gabriel desprevenido. Ela não está mais aqui. Cristina assentiu lentamente, como se já soubesse da resposta. Entendo. A bebê sente muito a falta dela. Como a senhora sabe? Intuição feminina.
Ela repetiu a mesma resposta de antes. Gabriel a acompanhou até a porta, mas ficou com a sensação de que Cristina sabia muito mais do que estava dizendo. Quando ela saiu, ele voltou para verificar Lívia. A bebê continuava dormindo profundamente. Pela primeira vez em semanas, Gabriel conseguiu ouvir o silêncio da casa. Um silêncio bom, de paz e tranquilidade. Mas junto com a gratidão, veio uma inquietação crescente. Quem era realmente Cristina Moraes? Como ela conseguiu fazer em 2 horas o que babás especializadas não conseguiram em semanas? E por que Gabriel tinha a estranha sensação de que Cristina já conhecia Lívia muito antes de tocar a campainha da sua casa? Naquela noite, Lívia dormiu 8 horas seguidas pela primeira vez desde que Adriana havia partido. E Gabriel dormiu também, mas com um olho aberto, esperando ansiosamente pelo próximo dia para observar melhor aquela mulher misteriosa que havia trazido paz para sua filha, sem saber que estava prestes a descobrir segredos que mudariam completamente sua compreensão sobre sua própria família. Gabriel acordou cedo no dia seguinte com uma sensação estranha. Pela primeira vez em semanas, havia dormido uma noite inteira sem ser acordado pelo choro de Lívia. O silêncio da casa parecia quase irreal depois de tanto tempo ouvindo aquele desespero constante da filha. Desceu para verificar como ela estava e encontrou Lívia ainda dormindo profundamente no berço, com o rostinho sereno e relaxado. Era como se a presença de Cristina no dia anterior tivesse quebrado um feitiço terrível que atormentava a bebê. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Gabriel foi abrir, carregando Lívia no colo. A bebê estava acordada, mas calma, olhando ao redor com curiosidade em vez do desespero habitual. "Bom dia, Sr. Gabriel", Cristina cumprimentou, mas seus olhos foram direto para Lívia. "Como ela dormiu?" "Melhor noite em semanas", Gabriel respondeu, observando a reação da filha. No momento em que Lívia viu Cristina, algo extraordinário aconteceu. A bebê começou a fazer aqueles barulhinhos de alegria, balançou os bracinhos e sorriu largamente. Era a reação que Gabriel sempre sonhou que ela tivesse ao vê-lo, mas que nunca acontecia. "Ela se lembra da senhora", ele comentou, entregando Lívia para Cristina. "Bebês têm boa memória para pessoas especiais", Cristina disse, pegando Lívia com aquela naturalidade impressionante de ontem. Gabriel decidiu observar mais atentamente. "Vou trabalhar no escritório. A senhora pode cuidar da casa e da Lívia como ontem?" "Claro", Cristina respondeu, já balançando a bebê suavemente. Gabriel subiu para o escritório, mas em vez de trabalhar, abriu imediatamente o aplicativo das câmeras. Queria entender melhor aquela conexão inexplicável entre Cristina e sua filha. O que viu através das câmeras nos próximos minutos o deixou completamente perplexo. Cristina levou Lívia para a cozinha e começou a preparar a mamadeira da bebê, mas ela não procurou nada. Não abriu armários tentando encontrar o leite em pó ou as mamadeiras. Ela foi diretamente ao armário certo, pegou a mamadeira que Lívia mais gostava, uma específica, entre várias iguais, e preparou o leite na temperatura exata. Gabriel franziu a testa. Como ela sabia qual armário? Como sabia qual mamadeira? Ele não havia dado essas informações no dia anterior. Mais estranho ainda, Cristina testou a temperatura do leite no pulso exatamente como Adriana fazia. Era um gesto tão específico, tão íntimo, que Gabriel sentiu um arrepio. Lívia tomou toda a mamadeira sem resistência, algo que não acontecia há semanas. Com outras pessoas, ela cuspia o leite, chorava, recusava comer. Com Cristina, bebia tudo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gabriel aumentou o volume no celular quando viu Cristina começar a falar com Lívia. "Você estava com saudades, não estava?" Ela sussurrava para a bebê. "Eu sei que você me reconheceu ontem. Você sempre foi uma menina muito inteligente." Gabriel gelou. "Sempre foi? Como assim sempre foi?" Cristina conhecia Lívia há apenas um dia. A bebê reagiu aos sussurros balbuciando alegremente, fazendo aqueles sons que bebês de 7 meses fazem quando estão felizes. Mas havia algo diferente. Com outras pessoas, Lívia ficava séria, desconfiada. Com Cristina, ela estava completamente à vontade. Cristina então fez algo que deixou Gabriel boquiaberto. Ela começou a cantarolar uma música baixinho enquanto trocava a fralda de Lívia.
Dorme, dorme, meu anjinho, que a mamãe está aqui. Gabriel quase derrubou o celular. Aquela era a música exata que Adriana cantava durante a gravidez. A mesma melodia, a mesma letra, o mesmo tom de voz suave. Como Cristina poderia saber? Lívia reagiu à música ficando completamente relaxada, como se reconhecesse cada nota. Era a mesma reação que ela tinha quando Adriana cantava durante os primeiros meses de vida. Gabriel desceu as escadas em silêncio e se escondeu atrás da porta da cozinha para observar diretamente. Cristina continuava cantando para Lívia, que a olhava com uma atenção total, como se estivesse memorizando cada palavra. Você sabe que eu nunca quis ir embora, não sabe? Cristina sussurrou no ouvido da bebê. Mas às vezes, as coisas são complicadas demais para pessoas pequenas entenderem. Gabriel sentiu o coração disparar. Ir embora? Que história era aquela? Cristina pegou Lívia no colo e caminhou até a janela da cozinha. Viu? Lá fora tem o jardim que você tanto vai gostar quando crescer. Tem as flores que eu sempre quis plantar para você. Sempre quis plantar? Como ela poderia ter sempre querido alguma coisa para Lívia se a conheceu ontem? Gabriel voltou correndo para o escritório e continuou observando pelas câmeras. Cristina colocou Lívia no cadeirão e foi preparar algo para ela comer. Mais uma vez, ela sabia exatamente onde estavam as coisas. Não só isso, ela sabia exatamente do que Lívia gostava. Preparou uma papinha de frutas, misturando banana com maçã na proporção exata que Lívia preferia. Gabriel sabia disso porque Adriana havia descoberto essa preferência específica durante meses de tentativas. Como Cristina sabia, Lívia comeu toda a papinha sem resistência. Cristina limpou o rostinho dela com a delicadeza de quem já havia feito aquilo centenas de vezes. Foi então que Gabriel viu algo que o fez questionar sua própria sanidade. Cristina tirou uma carteira da bolsa e mostrou algo para Lívia. Gabriel não conseguia ver o que era, mas a reação da bebê foi impressionante. Lívia ficou séria por um momento, olhou atentamente para o que Cristina estava mostrando e depois esticou a mãozinha como se quisesse tocar. Cristina segurou a mãozinha de Lívia e sussurrou. Ela está aqui conosco, você sabe disso, né? Mesmo longe, ela nunca saiu do nosso coração. Gabriel desceu as escadas novamente, desta vez fazendo barulho para anunciar sua presença. Como estão as coisas aqui? Ele perguntou entrando na cozinha. Cristina guardou rapidamente o que estava mostrando para Lívia. Tudo ótimo. Ela comeu bem e está feliz. O que a senhora estava mostrando para ela? Nada importante. Cristina respondeu rápido demais. Só uma foto antiga. Gabriel decidiu não insistir naquele momento, mas fez uma anotação mental. Cristina estava escondendo algo, e ele ia descobrir o que era. Durante o resto da manhã, Gabriel observou cada movimento de Cristina através das câmeras. Ela limpava a casa com eficiência, mas sempre voltava para verificar Lívia. E toda vez que se aproximava da bebê, havia aquela conexão inexplicável. Por volta de meio-dia, o telefone de Cristina tocou. Gabriel viu ela atender, olhando ao redor como se quisesse ter certeza de que estava sozinha. Alô? Ela disse baixinho. Sim, ela está bem. Cresceu muito. É idêntica, exatamente como você disse que seria. Gabriel aumentou o volume máximo, tentando escutar mais. Não, ele ainda não sabe de nada, mas não vai demorar muito para ele começar a suspeitar. Ela me reconheceu na hora. Foi impossível esconder a emoção. Gabriel sentiu o sangue gelar. Saber de quê? Suspeitar do quê? Eu entendo que é arriscado, Cristina continuou. Mas eu precisava vê-la. Precisava ter certeza de que ela estava bem depois de tudo o que aconteceu. Depois do que aconteceu? Que história era essa? Não vou contar nada ainda. Mas não posso fingir para sempre. Ela merece saber a verdade. Gabriel ouviu Lívia choramingando ao fundo e viu Cristina encerrar rapidamente a ligação. Vou ter que desligar, ela disse. Te ligo mais tarde. Cristina guardou o telefone e foi consolação Lívia, que havia começado a ficar agitada durante a ligação, como se sentisse a tensão da conversa. Gabriel estava completamente confuso. Aquela conversa não fazia o menor sentido. Cristina falava como se conhecesse Lívia há muito tempo, como se soubesse de segredos sobre a família. À tarde, Gabriel inventou uma desculpa para sair e deixar Cristina sozinha com Lívia por algumas horas.
Queria ver o que ela faria quando tivesse absoluta privacidade. O que viu através das câmeras do celular, sentado no estacionamento de um shopping próximo, o deixou sem palavras. Cristina tirou Lívia do berço e a levou para o quarto principal, o quarto que havia sido de Gabriel e Adriana. Ela se sentou na cama, colocou Lívia no colo e tirou novamente aquela foto da carteira. Desta vez, Gabriel conseguiu ver o que era. Era uma foto de Adriana grávida, sorrindo e tocando a barriga. "Olha aqui, minha pequena", Cristina disse, mostrando a foto para Lívia. "Essa é a mamãe quando você ainda estava na barriguinha dela. Ela amava você muito, muito mesmo." Lívia olhava a foto com atenção, como se realmente entendesse o que estava vendo. "Eu sei que ela teve que ir embora", Cristina continuou com a voz embargada. "Mas não foi porque ela não amava você. Foi porque ela amava demais e não sabia como lidar com tanto amor." Gabriel estava ouvindo aquilo com o coração disparado. Como Cristina sabia sobre os sentimentos de Adriana? Como tinha uma foto íntima que nem ele sabia que existia? "Perdão por ter demorado tanto para vir ver você", Cristina sussurrou, beijando a testa de Lívia. "Mas agora eu estou aqui e vou cuidar de você para sempre." Foi nesse momento que Gabriel viu algo que o fez questionar tudo que achava que sabia sobre sua vida. Cristina se levantou da cama e caminhou até o closet. Ela abriu uma gaveta específica, tirou de lá uma chave pequena e usou essa chave para abrir uma caixa que estava escondida no fundo do armário. Gabriel gelou completamente. Ele jamais havia mostrado aquela gaveta para Cristina. Jamais havia mencionado aquela caixa. Como ela sabia que existia uma chave ali? Como sabia da existência da caixa? Cristina tirou algo da caixa e mostrou para Lívia. Gabriel não conseguiu ver o que era, mas a bebê reagiu estendendo as mãozinhas, como se reconhecesse o objeto. Naquele momento, Gabriel teve uma revelação aterrorizante. Cristina não era uma faxineira que havia aparecido por acaso. Ela conhecia detalhes íntimos da casa, da rotina de Lívia, dos hábitos de Adriana. Ela tinha acesso a coisas que ninguém deveria ter. E o mais perturbador, Lívia a reconhecia como se já a conhecesse há muito tempo. Gabriel dirigiu de volta para casa com as mãos tremendo no volante. Quem era realmente Cristina Moraes? Qual era a conexão dela com sua família? E que segredos Adriana havia escondido dele durante todo o casamento? Uma coisa estava ficando cada vez mais clara. Sua esposa não havia partido por acaso. E Cristina não havia aparecido por coincidência. Alguém estava mentindo para ele. E Gabriel estava determinado a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Gabriel chegou em casa com o coração ainda disparado depois do que havia visto pelas câmeras. Estacionou o carro e respirou fundo antes de entrar. Precisava agir normalmente. Não podia deixar Cristina perceber que estava desconfiado. Quando abriu a porta, encontrou uma cena que parecia saída de um sonho. Cristina estava sentada no sofá da sala com Lívia no colo, mostrando um livro infantil para a bebê. Lívia estava completamente hipnotizada, olhando as figuras coloridas com aquela atenção que bebês de 7 meses têm quando algo realmente os interessa. "Como foi o passeio?" Cristina perguntou, levantando os olhos do livro. "Tranquilo", Gabriel mentiu. Como ela se comportou? "Foi um anjinho. Brincou, comeu direitinho, tirou uma soneca de 2 horas. Gabriel observou a filha. Lívia estava radiante, com as bochechinhas rosadas e os olhinhos brilhando. Era uma versão completamente diferente da bebê desesperada que ele conhecia há semanas. "Que livro é esse?" ele perguntou, se aproximando. Cristina mostrou a capa. Era um livro de histórias infantis que Gabriel tinha certeza de nunca ter visto antes. "Trouxe de casa", ela explicou. "Achei que ela gostaria." "Como a senhora sabia que ela gosta de livros?" "Todas as crianças gostam de cores e figuras", Cristina respondeu. Mas algo no tom da voz dela não soou convincente. Gabriel decidiu testar suas suspeitas. "A senhora pode ficar até mais tarde hoje? Preciso resolver umas coisas urgentes no escritório." "Claro", Cristina respondeu imediatamente. "Posso ficar o tempo que precisar." "Ótimo. Vou trabalhar lá em cima. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar." Gabriel subiu para o escritório. Mas em vez de trabalhar, pegou o notebook e começou a fazer pesquisas. Digitou Cristina Moraes em diferentes sites de busca, redes sociais,
qualquer lugar onde pudesse encontrar informações sobre ela. Os resultados foram quase inexistentes. Havia um perfil nas redes sociais com poucas fotos e informações básicas. Cristina aparentava levar uma vida simples, mas não havia nada que explicasse a conexão dela com sua família. Gabriel, então, lembrou de um detalhe importante. Durante a conversa telefônica que havia flagrado, Cristina mencionou que ela havia dito como Lívia seria. Quem era essa ela? Decidiu ligar para o detetive particular que havia contratado meses atrás para tentar encontrar Adriana. Marcos, sou Gabriel Vasconcelos. Preciso de outro trabalho. Oi, Gabriel. Encontrou sua esposa? Não, mas apareceu uma situação estranha aqui. Preciso que investigue uma pessoa para mim. Qual o nome? Cristina Moraes. Trabalha como faxineira, cerca de 30 anos. Te mando os dados que tenho. Que tipo de investigação você quer? Gabriel hesitou por um momento. Quero saber tudo sobre ela. Passado, família, onde trabalhou antes, onde mora. E, principalmente, quero saber se ela tem alguma conexão com minha esposa Adriana. Conexão? Que tipo de conexão? Não sei ainda. Mas há algo muito estranho acontecendo aqui. Gabriel deu todos os detalhes que tinha sobre Cristina e pediu urgência na investigação. Depois desligou e voltou a observar as câmeras. Cristina havia colocado Lívia no tapete da sala e estava brincando com ela. Mas não eram brincadeiras comuns. Ela fazia gestos específicos, movimentos com as mãos que faziam Lívia gargalhar. Gabriel reconheceu aqueles gestos. Eram exatamente os mesmos que Adriana fazia com Lívia durante os primeiros meses. Como duas pessoas completamente diferentes podiam ter os mesmos maneirismos tão específicos? Gabriel aumentou o volume e ouviu Cristina conversando com a bebê. Você sabe que eu te conheço desde antes de você nascer, né? Ela sussurrava. Eu estava lá quando você deu os primeiros chutes na barriga da mamãe. Gabriel gelou. Estava lá? Como assim estava lá? Lembra que eu sempre dizia para ela que você ia ser a bebê mais linda do mundo? E olha só, eu estava certa. Gabriel desceu as escadas correndo, mas fez barulho para anunciar sua presença. Como estão as meninas? Ele perguntou, entrando na sala. Brincando, Cristina respondeu. Mas Gabriel notou que ela havia parado abruptamente de falar com Lívia. A senhora falou que conhece a Lívia desde antes de ela nascer? Cristina ficou visivelmente tensa. Não, senhor. Estava só conversando com ela, sabe como é. Adultos sempre falam bobagens para bebês. Gabriel sabia que ela estava mentindo. O que havia escutado não era conversa fiada. Era específico demais, detalhado demais. A senhora conhecia minha esposa? A pergunta pegou Cristina desprevenida. Ela ficou alguns segundos sem responder, claramente tentando decidir o que dizer. Não, ela respondeu finalmente. Por que pergunta? Porque a senhora sabe coisas sobre a Lívia que só alguém muito próximo saberia. Que tipo de coisas? Como ela gosta da mamadeira? Qual música a acalma? Como ela prefere ficar no colo? São detalhes muito específicos para alguém que acabou de conhecê-la. Cristina segurou Lívia mais firmemente no colo. Eu tenho experiência com bebês, senhor Gabriel. A gente aprende a observar o que eles gostam. Em 2 dias, alguns bebês são mais fáceis de entender que outros. Gabriel não estava comprando aquela explicação. Decidiu ser mais direto. A senhora tem uma foto da minha esposa grávida na carteira. Cristina empalideceu. Como o senhor sabe disso? Vi a senhora mostrando para a Lívia. Como conseguiu essa foto? Cristina ficou em silêncio por um longo momento. Gabriel podia ver que ela estava lutando internamente, tentando decidir o que revelar. Senhor Gabriel, ela disse finalmente, tem coisas que são complicadas de explicar. Tente. Às vezes as pessoas guardam segredos para proteger outras pessoas. Que segredos? Segredos que podem machucar se forem revelados no momento errado. Gabriel sentiu o coração acelerar. Minha esposa tem segredos? Cristina olhou para Lívia, que estava brincando com os próprios dedinhos, alheia à tensão na sala. Toda a família tem segredos, ela disse vagamente. Não me venha com filosofia barata. Quero saber que conexão a senhora tem com minha família. Cristina se levantou, ainda segurando Lívia. Senhor Gabriel, eu entendo sua preocupação, mas há coisas que não posso contar ainda. Por quê?
Porque não é minha história para contar. Gabriel estava perdendo a paciência. Então de quem é? Da Adriana. O nome da esposa pronunciado por Cristina soou diferente. Íntimo. Como se ela tivesse o direito de chamá-la pelo primeiro nome. A senhora conhece minha esposa, Gabriel afirmou. Não era mais uma pergunta. Cristina suspirou profundamente. Conheço. Desde quando? Há muito tempo. Quanto tempo? Desde sempre. Gabriel sentiu como se o chão estivesse desaparecendo debaixo dos seus pés. A senhora sabe onde ela está? Sei. E não me falou? Ela pediu para eu não falar. Ela pediu? A senhora está em contato com ela? Cristina olhou para Lívia novamente, como se a bebê pudesse lhe dar permissão para continuar falando. Senhor Gabriel, a Adriana não desapareceu sem motivo. Ela tinha razões muito sérias para partir. Que razões? Razões que envolvem a segurança da família. Gabriel estava ficando desesperado. Segurança? Que história é essa? Há coisas sobre o passado da Adriana que o senhor não sabe? Que tipo de coisas? Cristina hesitou novamente. Gabriel podia ver que ela estava prestes a revelar algo importante. A família dela não é o que parece ser. Como assim? A Adriana teve que esconder a verdadeira origem dela para se proteger. Proteger de quê? De pessoas que poderiam usar essas informações contra ela. Gabriel estava completamente confuso. Que origem? Eu conheci os pais dela, conheço a família dela. Cristina balançou a cabeça lentamente. O senhor conhece a família que ela mostrou para o senhor, não a família verdadeira. Isso não faz sentido. Faz sim, Cristina disse, e sua voz estava carregada de uma tristeza profunda. Faz muito sentido quando você descobrir a verdade sobre quem eu realmente sou. Gabriel parou de respirar. Quem você é? Cristina olhou diretamente nos olhos dele pela primeira vez desde que havia chegado. Eu sou a pessoa que a Adriana mais ama no mundo inteiro, depois de vocês dois. Você é amiga dela? Sou mais que amiga. O que significa isso? Cristina beijou a testa de Lívia suavemente, como se estivesse se despedindo. Significa que eu vim buscar o que é meu por direito. Gabriel sentiu um frio na espinha. O que é seu por direito? A família que me foi tirada. Que família? Cristina entregou Lívia para Gabriel e caminhou até a janela, ficando de costas para ele. Senhor Gabriel, ela disse sem se virar. Eu não sou uma faxineira que apareceu por acaso na sua casa. Então quem você é? Eu sou a irmã gêmea da Adriana. Gabriel quase derrubou Lívia do colo. O quê? Somos irmãs gêmeas idênticas, separadas quando crianças. Isso é impossível. Cristina se virou para encará-lo, e pela primeira vez Gabriel notou semelhanças físicas que não havia percebido antes. Os olhos, o formato do rosto, a maneira de sorrir. A Adriana nunca contou para o senhor que tinha uma irmã? Gabriel balançou a cabeça, ainda em choque. É porque ela foi proibida de falar sobre mim. Proibida por quem? Pela família adotiva que nos separou. Gabriel se sentou na poltrona, segurando Lívia firmemente. A bebê olhava para ele como se sentisse a tensão no ar. Vocês foram adotadas separadamente? Eu fui para uma família humilde. Ela foi para uma família rica. Por quê? Porque uma família rica não queria duas crianças. Só uma. Gabriel estava tentando processar aquelas informações. Se fosse verdade, significava que Adriana havia mentido sobre sua origem durante todo o relacionamento deles. Se vocês são irmãs, por que ela nunca me contou? Porque ela tinha vergonha de onde eu vim. Vergonha? Vergonha da pobreza, da minha vida simples. A família adotiva dela criou ela, acreditando que era melhor que a origem verdadeira. E você ficou sabendo de mim e da Lívia como? Cristina sorriu tristemente. A gente nunca perdeu contato completamente. Ela me mandava fotos, me contava sobre a vida dela, sobre o casamento com o senhor, sobre a gravidez. Então você sabia da existência da Lívia antes de nascer. Eu estava lá no dia que ela nasceu. Gabriel sentiu como se levasse um soco. Estava onde? No hospital, disfarçada de enfermeira. Isso é loucura. É amor de irmã. Gabriel olhou para Lívia, que parecia completamente alheia ao drama se desenrolando ao seu redor. De repente, muita coisa começou a fazer sentido. A conexão instantânea, o conhecimento dos hábitos da bebê, a naturalidade nos cuidados. Foi por isso que ela partiu? Ele perguntou. Por que você apareceu? Cristina balançou a cabeça.
Ela partiu porque descobriu algo sobre nossa família biológica que mudou tudo. O que ela descobriu? Descobriu o motivo real pelo qual fomos separadas. Que motivo? Cristina olhou para ele com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Senhor Gabriel, o que eu vou contar agora vai chocar o senhor mais do que tudo que já escutou na vida. Gabriel segurou Lívia mais firmemente, preparando-se para o impacto. Nossa separação não foi acidental, foi planejada. Por quem? Por pessoas que queriam que uma de nós crescesse rica e a outra pobre. Por quê? Para criar uma situação onde no futuro uma pudesse destruir a vida da outra. Gabriel sentiu o mundo girar. Destruir como? Usando o que cada uma tem contra a outra. O que você quer dizer com isso? Cristina caminhou até onde Gabriel estava sentado e se ajoelhou na frente dele, olhando diretamente nos seus olhos. Senhor Gabriel, eu não vim aqui só para conhecer minha sobrinha. Então por que veio? Vim para salvar a vida da Adriana. Salvar de quê? Das pessoas que planejaram nossa separação. Que pessoas? Cristina respirou fundo antes de falar. As mesmas pessoas que agora querem usar a Lívia para obrigar a Adriana a fazer algo terrível. Gabriel sentiu o sangue gelar. O que elas querem que ela faça? Querem que ela entregue você. Gabriel segurou Lívia mais firmemente contra o peito, sentindo o coração disparar. A bebê o olhava com aqueles olhinhos curiosos, completamente alheia ao fato de que sua vida estava sendo virada de cabeça para baixo naquele momento. Entregar? Como assim entregar? Ele perguntou, a voz saindo mais rouca que o normal. Cristina se levantou e caminhou até a janela, como se precisasse de coragem para continuar falando. Gabriel, o que eu vou contar agora vai mudar tudo o que você pensa saber sobre sua vida. Então, fale logo. Seu casamento com Adriana não foi acidental. Gabriel franziu a testa. O que quer dizer com isso? Vocês foram apresentados de propósito, por pessoas específicas. Que pessoas? Cristina respirou fundo antes de se virar para encará-lo. As mesmas pessoas que financiaram sua empresa desde o início. Gabriel sentiu como se levasse um soco no estômago. Minha empresa foi construída com meu próprio esforço. Não foi, Cristina disse sem rodeios. Foi construída com dinheiro de origem duvidosa, passado através de investidores fantasma. Isso é mentira. Gabriel, quando você começou a empresa há 5 anos, de onde veio o capital inicial? Você se lembra de ter pedido empréstimo ou encontrado investidores? Gabriel ficou em silêncio. Ele se lembrava vagamente de algumas reuniões com pessoas que se apresentaram como interessados no projeto, mas os detalhes sempre foram meio nebulosos. Havia investidores interessados no ramo da construção. Investidores que você nunca mais viu na vida depois que o dinheiro entrou na conta. Gabriel começou a sentir um frio na espinha. Era verdade que depois do capital inicial, os supostos investidores nunca mais haviam dado notícias. Ele sempre assumiu que eram pessoas ocupadas que preferiam não se envolver na operação diária. E o que isso tem a ver com Adriana? Adriana foi instruída a se aproximar de você. Instruída por quem? Pela mesma organização que financiou sua empresa. Gabriel quase deixou Lívia cair. Você está dizendo que minha esposa foi paga para se casar comigo? Não paga. Chantageada. Como assim chantageada? Cristina voltou para perto dele, com o olhar carregado de tristeza. Gabriel, nossa família biológica não era comum. Nossos pais tinham dívidas com pessoas muito perigosas. Que tipo de dívidas? Dívidas que colocaram nossas vidas em risco quando éramos crianças. Gabriel estava tentando processar aquelas informações, enquanto Lívia começou a choramingar baixinho. Ele a balançou suavemente, tentando acalmá-la sem perder o foco na conversa. Por isso vocês foram separadas? Não, Cristina disse, balançando a cabeça. Fomos separadas porque essas pessoas viram uma oportunidade. Que oportunidade? Uma de nós cresceria rica e bem relacionada, a outra cresceria pobre e dependente. Para quê? Para que no futuro eles pudessem usar uma contra a outra. Gabriel começou a entender a dimensão do que estava ouvindo. Eles planejaram isso desde quando vocês eram crianças? Desde que tínhamos 5 anos. E por que escolheram a Adriana para a família rica? Porque ela era 2 minutos mais nova. Eles acharam que seria mais fácil de moldar.
Gabriel olhou para Lívia, que havia parado de choramingar e agora o observava com atenção. A bebê parecia sentir a tensão no ar. E qual era o plano final? Adriana deveria se casar com um empresário em ascensão, ter filhos. E quando chegasse a hora... Hora de quê? Hora de ela entregar evidências que comprometeriam o marido. Gabriel sentiu o mundo girar ao seu redor. Evidências? Que evidências? Evidências de que sua empresa foi construída com dinheiro sujo. Mas eu não sabia de nada. Claro que não sabia. Esse era o plano. Você seria o bode expiatório inocente. Gabriel se levantou da poltrona, ainda segurando Lívia. E por que Adriana fugiria se o plano era me entregar? Porque ela se apaixonou de verdade por você. As palavras de Cristina atingiram Gabriel como uma revelação. Ela se apaixonou? Adriana foi criada para ser fria e calculista. Mas quando conheceu você, tudo mudou. Pela primeira vez na vida, ela sentiu amor verdadeiro. E quando Lívia nasceu? Quando Lívia nasceu, Adriana percebeu que não conseguiria sacrificar a família que havia construído. Gabriel estava caminhando pela sala, tentando organizar os pensamentos. Lívia o acompanhava com o olhar, como se entendesse que algo muito importante estava acontecendo. Então ela fugiu para me proteger? Ela fugiu porque recebeu uma ordem direta. Era para entregar você agora, depois que a empresa estava consolidada. E se ela não entregasse? Cristina ficou em silêncio por um momento. Eles ameaçaram fazer algo com a Lívia. Gabriel parou de andar bruscamente. Com a Lívia? Disseram que se Adriana não cumprisse a parte dela do acordo, eles encontrariam uma forma de tirar a bebê de vocês. O sangue de Gabriel ferveu. Ameaçaram minha filha? Por isso Adriana partiu. Ela achou que se desaparecesse, eles deixariam você e Lívia em paz. Mas não deixaram? Não. Eles enviaram pessoas para vigiar a casa, verificar seu comportamento. Gabriel sentiu um arrepio. Que pessoas? As babás que você contratou. As babás eram espiãs? Todas. Menos a Dona Marisa e a Cláudia, que eram genuínas. Gabriel lembrou de como algumas das babás faziam perguntas estranhas sobre sua rotina, suas finanças, seus contatos. Na época ele achou que era curiosidade normal. E você? Como descobriu tudo isso? Porque Adriana me procurou uma semana atrás, desesperada. Gabriel parou de respirar. Ela está onde? Escondida numa cidade pequena, a 300 quilômetros daqui. E por que não me procurou diretamente? Porque ela descobriu que sua casa estava sendo vigiada. Vigiada como? Escutas telefônicas, pessoas observando seus movimentos, até mesmo infiltração de funcionários. Gabriel olhou ao redor da casa como se fosse a primeira vez. Minha casa não é segura? Não era. Até eu chegar. Como assim? Eu vim para neutralizar a vigilância deles. Você? Como? Cristina sorriu pela primeira vez desde que haviam começado aquela conversa. Gabriel, você acha mesmo que eu sou apenas uma faxineira simples? Gabriel a observou com atenção. Havia algo no jeito de Cristina se portar, na forma como falava, que não combinava com o perfil humilde que ela apresentara. O que você faz realmente? Sou investigadora particular especializada em segurança familiar. Gabriel quase riu de nervosismo. Investigadora? Formada em Direito, especialização em crimes financeiros. E por que fingiu ser faxineira? Porque era a única forma de entrar na sua casa sem levantar suspeitas. Gabriel se sentou novamente, segurando Lívia no colo. A bebê havia adormecido durante a conversa, embalada pelo movimento de ir e vir do pai. E agora? O que acontece agora? Agora você precisa tomar uma decisão. Que decisão? Se quer recuperar Adriana e proteger sua família, ou se quer continuar fingindo que nada disso está acontecendo? É claro que quero recuperar minha esposa. Então você vai ter que enfrentar pessoas muito perigosas. Que tipo de enfrentamento? Eles vão propor um acordo. Que acordo? Você entrega as evidências que eles plantaram na sua empresa, assume a culpa por irregularidades que não cometeu, e em troca eles deixam sua família em paz. Gabriel sentiu a raiva subir. E se eu não aceitar? Eles vão usar Lívia para pressionar você. Como? Podem inventar denúncias sobre negligência parental, forçar uma investigação social, até mesmo... Até mesmo o quê? Cristina hesitou, olhando para Lívia dormindo no colo de Gabriel. Podem armar uma situação. Gabriel segurou a filha com mais força, sentindo um instinto de proteção
que jamais havia experimentado antes. Isso é uma ameaça? É uma ameaça de fazer você sofrer até aceitar as condições deles. Gabriel olhou para o rostinho sereno de Lívia e sentiu uma determinação crescendo dentro do peito. O que preciso fazer para protegê-las? Primeiro, precisa sair desta casa hoje mesmo. Por quê? Porque eles descobriram que Adriana fez contato comigo. E isso significa que eles vêm buscar a Lívia hoje à noite. Gabriel levantou num pulo, acordando Lívia, que começou a choramingar. Hoje à noite? Por isso vim trabalhar aqui, para estar perto quando eles chegassem. E o que você ia fazer? Ia levá-los para a Adriana. Gabriel parou de se mover. Para a Adriana? Gabriel, Cristina disse, olhando diretamente nos olhos dele. Preciso te contar uma última coisa, a mais importante de todas. O quê? Adriana não fugiu só para proteger vocês. Então por que fugiu? Ela fugiu porque descobriu quem realmente está por trás de toda essa operação. Quem? Cristina respirou fundo antes de falar. Alguém que você conhece muito bem. Gabriel sentiu o sangue gelar nas veias. Lívia havia acordado e começado a choramingar, mas ele mal conseguia se mover. As palavras de Cristina ecoavam na sua mente como um eco perturbador. Alguém que eu conheço bem? Ele repetiu, tentando processar a informação. Gabriel, sente-se, Cristina disse, e havia algo no tom dela que o assustou ainda mais. O que vou contar agora vai devastar você. Fale logo. Cristina olhou para Lívia, que choramingava no colo de Gabriel, e depois de volta para ele. A pessoa que organizou toda essa operação, que planejou nossa separação, que financiou sua empresa e manipulou seu casamento? Quem? É o Dr. Santos. Gabriel piscou várias vezes como se não tivesse entendido direito. Dr. Santos? O pediatra da Lívia? Ele não é apenas pediatra, Gabriel. O que você quer dizer? Dr. Santos é o cabeça da organização que controla operações como essa em toda a região. Gabriel começou a rir nervosamente. Isso é ridículo. Dr. Santos cuida da Lívia desde que ela nasceu. Ele é um médico respeitado, tem família. Tem mesmo? Cristina perguntou. Você já foi na casa dele? Já conheceu essa família? Gabriel parou de rir. Na verdade, nunca havia sido na casa de Dr. Santos. Nunca conheceu a esposa ou filhos que o médico mencionava casualmente durante as consultas. Ele sempre fala da família. Fala. Mas você já viu? Gabriel balançou a cabeça lentamente. Não, mas isso não significa nada. Gabriel, como você acha que Dr. Santos sempre soube exatamente quando Lívia estava passando mal? Como ele sempre estava disponível para atendimentos de urgência? Porque ele é um bom médico. Não, porque ele estava monitorando a saúde dela através de outras pessoas. Gabriel franziu a testa. Que outras pessoas? As babás que trabalharam aqui antes de mim. Todas tinham ordens para reportar qualquer mudança no comportamento de Lívia. Reportar para quem? Para Dr. Santos. Gabriel sentiu como se estivesse vivendo um pesadelo. Mas por que ele faria isso? Porque Lívia é a garantia de que vocês não vão fugir. Garantia como? Gabriel, pense bem. Quantas vezes, doutor? Santos sugeriu exames desnecessários? Quantas vezes ele disse que Lívia precisava de acompanhamento especial? Gabriel começou a lembrar das consultas. Era verdade que Dr. Santos sempre pedia exames extras, sempre encontrava alguma coisa para acompanhar mais de perto. Ele estava criando um histórico médico. Cristina continuou. Um histórico que poderia ser usado para questionar sua capacidade como pai se fosse necessário. Isso é monstruoso. É estratégico. Se você tentasse desaparecer com Lívia, ele teria evidências médicas para provar que você estava colocando a saúde dela em risco. Gabriel olhou para a filha, que havia parado de choramingar, e agora o observava com aqueles olhinhos curiosos. A ideia de que alguém estava usando a bebê como peão num jogo tão cruel o deixou nauseado. E Adriana descobriu isso? Adriana descobriu na última consulta, 3 dias antes de desaparecer. Como? Ela ouviu o Dr. Santos falando no telefone no consultório. Ele estava relatando detalhes íntimos sobre vocês para alguém. Gabriel lembrou daquela última consulta. Adriana havia saído estranha do consultório, quieta e pensativa. Quando ele perguntou se estava tudo bem, ela disse que estava apenas cansada. O que exatamente ela ouviu? Ela ouviu o Dr. Santos dizer:
O alvo está pronto para a fase final. A esposa está cooperativa e o bebê está saudável para o que precisaremos fazer. Gabriel sentiu vontade de vomitar. O que eles precisariam fazer com a Lívia? Usar ela para chantagem emocional. Como assim? Se você não colaborasse, eles diriam que Lívia estava com problemas de saúde que só poderiam ser tratados em lugares específicos, lugares controlados por eles. Gabriel estava tremendo de raiva. Eles iam levar minha filha fingindo que era tratamento médico? Exatamente. E por que Adriana não me contou? Porque quando ela chegou em casa naquele dia já tinha alguém esperando ela. Quem? O próprio Dr. Santos. Gabriel parou de respirar. Ele estava na nossa casa? Estava. Ele disse para Adriana que tinha escutado ela no consultório e que agora ela teria que fazer uma escolha. O que escolha? Ou ela executava o plano original de entregar você, ou eles fariam algo irreversível com Lívia. Gabriel começou a andar pela sala, segurando Lívia firmemente. A bebê parecia sentir a agitação dele e começou a choramingar novamente. Por isso ela fugiu sem me contar nada. Ela achou que se desaparecesse, vocês estariam seguros. Mas não estávamos. Não. Eles apenas mudaram de estratégia. Gabriel parou de andar. Mudaram como? Em vez de usar Adriana para entregar você, decidiram usar você para entregar Adriana. Como assim? Eles sabiam que cedo ou tarde Adriana tentaria fazer contato. E quando ela fizesse, eles usariam a Lívia para forçá-la a voltar. Gabriel completou. Exatamente. Gabriel olhou pela janela da sala. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja. Parecia surreal estar vivendo aquele horror numa tarde tão bonita. E você? Como se encaixa nisso tudo? Adriana me procurou desesperada há uma semana. Ela descobriu que eles estavam planejando algo para hoje. Algo como o quê? Dr. Santos ia vir aqui esta noite com uma equipe médica, alegando que Lívia estava com sintomas preocupantes. Sintomas? Sintomas que só ele havia detectado nos exames recentes. Gabriel lembrou que Dr. Santos havia ligado ontem, perguntando sobre o comportamento de Lívia. Na época, ele achou que era preocupação profissional. E qual era o plano dele? Levar Lívia para observação numa clínica particular. Observação por quanto tempo? Pelo tempo necessário para você entregar Adriana. Gabriel sentiu uma raiva que nunca havia experimentado na vida. Esse homem tratou minha filha desde bebê. Eu confiava nele. E por isso o plano funcionou tão bem. Funcionou como? Gabriel, você acha que foi coincidência Lívia ter começado a chorar sem parar exatamente quando Adriana desapareceu? Gabriel parou de se mover. O que você quer dizer? Dr. Santos deu algo para Lívia na última consulta. Deu o quê? Algo que causaria desconforto constante, mas que não apareceria em exames comuns. Por quê? Para que você ficasse desesperado e aceitasse qualquer ajuda que aparecesse. A ajuda sendo as babás espiãs. Exatamente. Gabriel olhou para Lívia, que estava mais calma no seu colo. E por que ela melhorou comigo depois que você chegou? Porque eu trouxe o antídoto. Antídoto? Misturei na primeira mamadeira que preparei para ela. Gabriel lembrou de como Cristina havia preparado a mamadeira com tanta precisão, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Você é médica também? Tenho formação em farmácia, além de direito. E agora? O que fazemos? Cristina olhou para o relógio na parede. Agora temos 2 horas para sair desta casa antes que Dr. Santos chegue com a equipe dele. Para onde vamos? Para buscar Adriana. Ela está esperando? Está. Numa fazenda a 3 horas daqui. Gabriel olhou para Lívia, depois para Cristina. Como sei que posso confiar em você? Porque se eu quisesse fazer mal para vocês, já teria feito. E se isso tudo for mentira? Cristina tirou o celular da bolsa e mostrou uma foto para Gabriel. Era a Adriana, segurando um jornal de hoje, numa cozinha que ele não reconhecia. Ela está esperando vocês, Cristina disse simplesmente. Naquele momento, a campainha da casa tocou. Gabriel e Cristina se entreolharam. Ele chegou cedo, Cristina sussurrou. É Dr. Santos? Provavelmente. A campainha tocou novamente, desta vez de forma mais insistente. Gabriel olhou para Lívia, depois para a porta da frente, depois para Cristina. O que fazemos? Saímos pelos fundos. Agora. E se ele nos vir? Cristina pegou uma chave do bolso.
Meu carro está estacionado na rua de trás há 3 dias. 3 dias? Eu estava me preparando para este momento desde que cheguei. A campainha tocou uma terceira vez, agora acompanhada de batidas na porta. Gabriel, veio a voz de Dr. Santos do lado de fora. Preciso falar com você urgentemente sobre a Lívia. Gabriel sentiu um arrepio. Até a voz do homem em quem havia confiado por meses agora soava ameaçadora. Vamos, Cristina sussurrou apontando para a cozinha. Gabriel segurou Lívia firmemente e seguiu Cristina. Eles saíram pela porta dos fundos da casa, atravessaram o jardim em silêncio e pularam a cerca baixa que separava a propriedade da rua de trás. Um carro estava estacionado com o motor ligado. Entre, Cristina disse, abrindo a porta do passageiro. Gabriel entrou com Lívia e Cristina se posicionou no banco do motorista. Agora vamos buscar mamãe, Cristina disse para Lívia, que a olhou como se entendesse perfeitamente. Enquanto se afastavam da casa, Gabriel viu pela janela traseira uma van médica chegando na rua da frente. Dr. Santos havia trazido reforços. Quanto tempo temos antes que eles percebam que fugimos? Gabriel perguntou. 15 minutos no máximo. Gabriel olhou para Lívia, que estava surpreendentemente calma no seu colo, como se soubesse que finalmente estava indo para um lugar seguro. Cristina, ele disse, tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Sim, ela respondeu, acelerando o carro. Dr. Santos não está trabalhando sozinho. Quem mais está envolvido? Alguém que você considerava seu melhor amigo. Gabriel sentiu o estômago afundar. Quem? Roberto. O homem que sugeriu você instalar as câmeras. A viagem de 3 horas pareceu uma eternidade. Gabriel segurava Lívia no colo, observando a paisagem noturna pela janela, enquanto Cristina dirigia em silêncio pelas estradas rurais. A bebê havia adormecido, embalada pelo movimento do carro, mas Gabriel não conseguia relaxar. Como você tem certeza de que Roberto está envolvido? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Adriana descobriu quando investigou quem havia sugerido as câmeras. Cristina respondeu sem tirar os olhos da estrada. Roberto recebeu dinheiro para influenciar você a instalar o sistema. Mas as câmeras me ajudaram a descobrir a verdade sobre você. Exato. E esse foi o erro deles. Gabriel franziu a testa. Como assim? Roberto não sabia que eu era investigadora. Ele achou que eu era apenas uma faxineira normal que reportaria tudo para Dr. Santos. Então as câmeras eram para me vigiar? Eram. Mas se voltaram contra eles quando você começou a desconfiar de mim. Gabriel olhou para Lívia dormindo placidamente. E se tudo isso for uma armadilha? E se você estiver me levando diretamente para eles? Cristina diminuiu a velocidade e encostou o carro na beira da estrada. Pegou o celular e fez uma videochamada. A tela se iluminou com o rosto de Adriana. Gabriel sentiu o coração disparar ao ver a esposa depois de 5 semanas de desespero. Gabriel? Adriana disse, com a voz embargada de emoção. Você está bem? E a Lívia? Adriana, Gabriel sussurrou, sentindo os olhos marearem. Onde você estava? Por que não me contou nada? Porque eu te amo demais para destruir sua vida. Ela respondeu chorando. Quando descobri a verdade sobre nossa história, sobre como fomos manipulados, eu não consegui te entregar para eles. Gabriel segurou Lívia mais firmemente. Nada disso importa agora. Só quero você de volta. Estou esperando vocês, Adriana disse, limpando as lágrimas. Cristina sabe onde é. A chamada se encerrou e Cristina voltou a dirigir. Ela está numa fazenda que pertence a uma amiga minha. Lugar seguro, sem conexão com internet, telefones bloqueados, impossível de rastrear. 20 minutos depois, eles chegaram a uma propriedade rural cercada por árvores. Uma casa simples, mas acolhedora, com luzes acesas na varanda. Gabriel viu uma figura feminina saindo correndo da casa. Era Adriana. Gabriel desceu do carro com Lívia nos braços e caminhou em direção à esposa. O reencontro foi silencioso e intenso. Adriana o abraçou com força, beijou seu rosto, depois pegou Lívia no colo e começou a chorar. Minha bebê, ela sussurrou, cobrindo o rostinho adormecido da filha com beijos suaves. Mamãe estava com tanta saudade. Lívia acordou lentamente e, ao ver Adriana, seus olhinhos se iluminaram. A bebê sorriu largamente e começou a balbuciar feliz, estendendo as mãozinhas para tocar o rosto da mãe. Ela lembra de mim,
Adriana disse entre lágrimas. Claro que lembra. Gabriel respondeu abraçando as duas. Você é a mãe dela. Cristina os observava com um sorriso emocionado. Vamos entrar. Temos muito para conversar ainda. Dentro da casa, Adriana contou toda a verdade. Como descobriu que Dr. Santos estava manipulando a saúde de Lívia, como foi ameaçada na própria casa, como descobriu que o casamento deles havia sido arquitetado desde o início. Mas o que eles não contavam era com o que aconteceu. Ela disse, olhando para Gabriel com amor. O que aconteceu? Eu me apaixonei de verdade. E você também. Gabriel segurou a mão dela. Nossa família é real, independente de como começou. Por isso não consegui te entregar. Quando vi você com a Lívia, quando vi o tipo de pai que você se tornou, não consegui destruir isso. Cristina, que estava preparando um lanche na cozinha, se juntou a eles. E agora? O que acontece com o Dr. Santos e os outros? Gabriel perguntou. Já cuidei disso. Cristina respondeu. Enquanto vocês conversam, as autoridades estão recebendo todas as evidências que coletei. Que evidências? Gravações das conversas de Dr. Santos, documentos financeiros da operação, a lista completa de famílias que foram manipuladas como vocês. Gabriel ficou impressionado. Havia outras famílias? Dezenas. Esse era o esquema deles há anos. Adriana balançou Lívia suavemente no colo. E Roberto? Roberto vai ser preso também, Cristina confirmou. Mas ele colaborou quando percebeu a gravidade da situação. Como assim? Quando ele soube que estavam usando bebês para chantagem, mudou de lado. Foi ele que me passou informações cruciais sobre os planos de hoje. Gabriel se sentiu aliviado. Roberto era seu amigo há anos, e mesmo envolvido naquela situação, havia tentado fazer a coisa certa no final. E agora? Adriana perguntou. Podemos voltar para casa? Podem, Cristina confirmou. Mas não para a mesma casa. Por quê? Porque aquela casa estava comprometida. Eu já encontrei uma nova para vocês, completamente segura. Gabriel olhou para Adriana, depois para Lívia, que estava fazendo aqueles barulhinhos de bebê feliz. Adriana, tem uma coisa que preciso te dizer. O quê? Não me importa como nossa história começou. Não me importa se foi manipulação ou acaso. O que importa é que te amo de verdade. Amo nossa filha. E quero construir uma família verdadeira a partir de agora. Adriana começou a chorar novamente. Você não me odeia por ter mentido sobre minha origem? Como posso odiar alguém que sacrificou tudo para me proteger? E por ter uma irmã que vocês não conheciam? Gabriel olhou para Cristina. Sua irmã salvou nossa família. Ela é mais que bem-vinda na nossa vida. Cristina sorriu. Na verdade, eu estava pensando em me mudar para mais perto de vocês. Lívia vai precisar da tia. Lívia, como se entendesse a conversa, olhou para Cristina e sorriu batendo palminhas. Acho que ela aprova. Adriana riu através das lágrimas. Gabriel abraçou as 3 pessoas mais importantes da sua vida. Vocês sabem o que aprendi com tudo isso? O quê? Adriana perguntou. Que família não é sobre DNA ou origem. É sobre amor, proteção e sacrifício. E que às vezes as pessoas que mais amamos nos são apresentadas de formas inesperadas. Cristina completou. Como assim? Vocês 2 foram apresentados através de manipulação, mas encontraram amor verdadeiro. Eu apareci fingindo ser faxineira, mas descobri que ter uma família vale mais que qualquer carreira. Adriana olhou para a irmã com carinho. Você quer dizer? Quero dizer que cansei de trabalhar sozinha. Quero fazer parte de uma família. Gabriel se levantou e estendeu a mão para Cristina. Bem-vinda à família Vasconcelos. Cristina apertou a mão dele e depois abraçou todos. Obrigada por me deixarem fazer parte disso. Lívia começou a choramingar, e Adriana percebeu que era a hora da mamadeira. Deixe-me prepará-la, Cristina se ofereceu. Vocês 2 vão preparar juntas, Gabriel sugeriu. Lívia precisa se acostumar com as 2 mães dela. Adriana e Cristina se entreolharam e sorriram. Foram para a cozinha juntas, conversando baixinho sobre a rotina da bebê. Gabriel ficou observando pela janela da sala. Lá fora, a noite era estrelada e silenciosa. Nada como as noites tensas das últimas semanas. Adriana voltou com a mamadeira e se sentou ao lado dele no sofá. Lívia bebeu tranquilamente, observando ora a mãe, ora o pai. Gabriel, Adriana disse baixinho,
Tem uma coisa que ainda não te contei. O quê? Quando eu fugi, pensei que estava protegendo vocês. Mas, na verdade, estava sendo covarde. Como assim? Eu deveria ter confiado em você desde o início. Deveria ter contado a verdade e enfrentado tudo junto com você. Gabriel beijou a testa dela. Você fez o que achou melhor com as informações que tinha. Mas quase destruiu nossa família no processo. Não destruiu, fortaleceu. Agora sabemos que nosso amor é real, que nossa família é verdadeira e que podemos superar qualquer coisa juntos. Cristina voltou da cozinha e se sentou numa poltrona próxima. Posso falar uma coisa? Claro, Gabriel disse. Vocês sabem que são um exemplo, né? Exemplo de quê? De que o amor verdadeiro sempre vence a manipulação. De que família não é sobre perfeição, é sobre pessoas imperfeitas que escolhem se amar. Gabriel olhou para Adriana amamentando Lívia, para Cristina sorrindo emocionada, e sentiu uma gratidão imensa. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? Ele disse. O quê? Adriana perguntou. É que Lívia vai crescer sabendo que tem pais que se amam de verdade, que lutaram pela família, e uma tia que apareceu como anjo da guarda quando mais precisávamos. E vai crescer sabendo que às vezes as pessoas mais importantes da nossa vida chegam de formas inesperadas, Cristina completou. Lívia terminou a mamadeira e olhou para os 3 adultos ao seu redor. Como se entendesse que estava segura, cercada de amor verdadeiro, ela sorriu largamente. Olha só esse sorriso, Adriana disse emocionada. É o sorriso de quem sabe que tem uma família de verdade, Gabriel respondeu. Naquela noite, pela primeira vez em 5 semanas, os 4 dormiram em paz. Lívia entre os pais, Cristina no quarto ao lado, todos sabendo que haviam vencido juntos uma batalha que parecia impossível. E quando o sol nasceu no dia seguinte, iluminando a fazenda tranquila, eles souberam que estavam começando uma nova vida. Uma vida construída não na manipulação ou no acaso, mas no amor verdadeiro e na escolha diária de serem família. Porque no final, família não é sobre como as pessoas chegam na nossa vida. É sobre como escolhemos amá-las e protegê-las, mesmo quando tudo parece estar contra nós. E essa família, nascida da dor, mas fortalecida pelo amor, estava apenas começando sua verdadeira história.